Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vamos analisar algumas questões relacionadas ao inquérito policial, assunto recorrente em questões de concursos públicos. Questão de número 1. No caso de indeferimento de instauração de inquérito policial, a requerimento do ofendido, o Código de Processo Penal, letra A, prevê o cabimento de recurso em sentido estrito. Letra B, não prevê o cabimento de recurso, nem de outra medida de impugnação. Letra C, não prevê o cabimento de recurso, mas admite habeas corpus. Letra D, não prevê o cabimento de recurso, mas admite mandado de segurança. Letra E, prevê o cabimento de recurso para o chefe de polícia. A resposta correta é a letra E e está prevista no parágrafo 2º do artigo 5º do CPP, que assim estabelece: do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Questão de número 2. É uma questão de certo ou errado da banca CESP. A respeito dos aspectos processuais da Lei de número 9.099 de 95 e de sua interpretação jurisprudencial, julgue os itens subsequentes. Consoante entendimento do STJ, a existência de inquérito policial em curso não basta para impedir a proposição de suspensão condicional do processo. Essa questão está correta. O STJ firmou tese no sentido de que a existência de inquérito policial em curso não obsta o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Trouxe aqui um julgado a respeito do tema. Convém registrar que o artigo 89 da Lei de número 9.099 de 95 prevê que nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. A existência de inquérito não caracteriza processo, portanto, não é circunstância idônea a obstar o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, conforme artigo 89 e tese firmada pelo STJ. Questão de número 3. No que se refere aos direitos individuais e à aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, julgue os itens a seguir. É garantido ao defensor de investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso. Essa questão está correta. A súmula vinculante número 14 do STF estabelece que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Tal direito é assegurado ainda que a investigação criminal ocorra sob sigilo, conforme decidido nesse habeas corpus em referência. Questão 4. Tales foi preso em flagrante em um parque de Fortaleza pela prática do crime de estupro, tendo sido reconhecido pela vítima, Marta, com a qual não possuía relação anterior. Há indícios de que Tales tenha praticado outros crimes sexuais, tendo sido também reconhecido por outras vítimas. A partir dessa situação hipotética, a investigação policial não pode ser instaurada de ofício pelo delegado, sendo necessário que Marta represente formalmente contra Tales.
A questão de número 4 está errada, porque no caso em tela, a ação penal é pública e incondicionada nos termos dos artigos 213 e 225 do Código Penal. Desse modo, o crime de estupro pode ter um inquérito policial iniciado de ofício pelo delegado de polícia, conforme preceitou o artigo 5º, inciso 1 do CPP, que assim estabelece. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, inciso 1. Questão 5. A prisão em flagrante do autor de crime de ação penal pública, condicionada à representação, substitui a necessidade de manifestação do ofendido para instauração de inquérito policial. A questão está incorreta porque o artigo 5º, parágrafo 4º do CPP estabelece que o inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Sexta questão. O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Essa questão está correta. O artigo 39, parágrafo 5º do CPP estabelece que o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, nesse caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Há uma forma de memorizar as características do inquérito policial. Basta lembrar que o mesmo é idoso. Ou seja, escrito, artigo 9º do CPP, todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Inquisitivo, não há observância do contraditório. Indisponível, o delegado, uma vez iniciado o inquérito, não pode arquivar o mesmo. Dispensável, que se relaciona com a nossa questão. Se o Ministério Público ou o querelante tiver elementos para deflagrar a ação penal, poderá dispensar o inquérito. É dispensável para o titular da ação penal, não para o delegado. Discricionário, os procedimentos não são taxativos. O delegado não fica restrito a um rito. Oficioso, os atos são praticados de ofício. Sigiloso, o defensor poderá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa, mesmo em caso de sigilo, conforme súmula vinculante, número 14, que nós já analisamos anteriormente. E, por fim, oficial, conduzido por um órgão oficial. Questão número 7. Com relação às características do inquérito policial, assinale a opção correta. Acabamos de ver que para memorizar as características do inquérito policial, basta lembrar que o mesmo é idoso. Vamos analisar as opções. Letra A. O inquérito policial, por consistir em procedimento indispensável à formação da opinio delicti, deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal. A letra A está incorreta, porque o inquérito policial não será indispensável quando o órgão acusador possuir outros elementos probatórios. É a letra D do idoso, o inquérito é dispensável. Letra B. Não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial, no que diga respeito ao exercício do direito de defesa. A letra B é a resposta correta, conforme súmula vinculante número 14, que já analisamos. Letra C. É viável a oposição de exceção de suspeição à autoridade policial responsável pelas investigações, embora o inquérito seja um procedimento de natureza inquisitorial.
O artigo 107 do CPP estabelece que não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Letra D. Não se admite a utilização de elementos colhidos no inquérito policial, salvo quando se tratar de provas irrepetíveis, como fundamento para a decisão condenatória. O artigo 155 do Código de Processo Penal prevê que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Letra E. A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos de inquérito policial, salvo na hipótese de manifesta atipicidade da conduta investigada. O artigo 17 do CPP estabelece que o inquérito é um procedimento indisponível, a letra I do idoso, para a autoridade policial. Sendo assim, o delegado não poderá determinar o arquivamento do inquérito. Oitava questão. Jaime foi preso em flagrante por ter furtado uma bicicleta havia 2 meses. Conduzido à delegacia, Jaime, em depoimento ao delegado, no auto de prisão em flagrante, confessou que era o autor do furto. Na audiência de custódia, o Ministério Público requeriu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sob o argumento da gravidade abstrata do delito praticado. No entanto, após ouvir a defesa, o juiz relaxou a prisão em flagrante com o fundamento de que não estava presente o requisito legal da atualidade do flagrante, em razão do lapso temporal de 2 meses entre a consumação do crime e a prisão do autor. Dias depois, em nova diligência no inquérito policial instaurado pelo delegado para apurar o caso, Jaime, já em liberdade, retratou-se da confissão, alegando que havia pegado a bicicleta de Abel como forma de pagamento de uma dívida. Ao ser ouvido, Abel confirmou a narrativa de Jaime e afirmou ainda que registrou o boletim de ocorrência do furto da bicicleta em retaliação à conduta de Jaime, seu credor. Por fim, o juiz competente arquivou o inquérito policial a requerimento de membro do Ministério Público por atipicidade material da conduta, sob o fundamento de ter havido entendimento mútuo e pacífico entre Jaime e Abel acerca da questão, nos termos do relatório final produzido pelo delegado. A respeito da situação hipotética precedente, julgue os itens a seguir. O delegado de polícia não poderia deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante de Jaime, mesmo que tivesse observado a ausência da atualidade do flagrante. Nem caberia a ele sugerir o arquivamento do inquérito em relatório final, uma vez que a ação do delegado em sede de investigações policiais é regida pelo princípio do indúbio pro societate e deve fazer prevalecer o interesse público sobre o individual. Apesar do texto longo, essa questão está incorreta, porque se o delegado de polícia observar a ausência da atualidade de flagrante ou de seus requisitos, não deverá lavrar o auto de prisão em flagrante, conforme previsto nos artigos 301 e seguintes do CPP. Nona questão. A respeito de inquérito policial, assinale a opção correta. Letra A. Em regra, a apreensão de objetos na fase inquisitorial não depende de autorização judicial. A letra A já é a nossa resposta certa e está previsto no artigo 6º, inciso 2 do CPP, que assim estabelece. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal,
a autoridade policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Vamos identificar os erros das demais opções. Letra B. A não conclusão do inquérito policial no prazo legal acarreta nulidade do procedimento. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo, portanto, ser prorrogado a depender da complexidade das investigações. Estando o réu solto, a inobservância do prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito policial não gera nulidade, conforme julgamento de apelação criminal pelo TJDF, aqui destacado. Diante de notícia, letra C, de novas provas, a autoridade policial poderá desarquivar de ofício o inquérito policial já encerrado. O artigo 18 do CPP estabelece que, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Letra D. O inquérito policial é peça imprescindível ao oferecimento da denúncia e se encerra com a apresentação do relatório final pela autoridade policial. Conforme nós já vimos, o inquérito policial é dispensável. O artigo 39, parágrafo 5º do CPP, que nós também já analisamos, estabelece que o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Letra E. Aplicam-se às autoridades policiais as mesmas regras de suspeição e impedimento concernentes aos magistrados. Segundo o artigo 107 do CPP, não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. 10ª e última questão. Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue os itens seguintes. Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser concluído. Essa questão 10 está incorreta. Primeiramente, deve ser mencionado que a prisão temporária não pode ser decretada de ofício pela autoridade judicial, nos termos do artigo 2º caput da Lei 7.960, de 89. Sobre os prazos do inquérito policial, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de pedir a colaboração de vocês para o crescimento do canal. Inscrevam-se, deixem seus comentários, o seu joinha. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Sucesso a todos. Um abraço.